começar com o Edson Nascimento Bezerra. Então, apresentando o Edson, psicólogo formado em 2000 pela Universidade do Pará, intenso, porém sem professar uma fé absoluta, inclusive pela CP, estudante, aprendiz e admirador de Jung, Roger, Maslow, May, James e Franklin. Graduado em filosofia pela mesma UFPA em 2009 e aprendiz encantado pelo existencialismo, fenomenologia, filosofia hermenêutica, ética, epistemologia, ontologia e filosofia política. Mestre em psicologia pelo programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Maranhão, FMA em 2018, trabalha com cursos de aprimoramento, formação e especialização em ACP desde 2002. Atualmente coordena o curso de especialização multiprofissional em ACP híbrido de várias unidades da Faculdade Inspirar pelo Brasil. Atua como professor e supervisor clínico nos cursos de graduação de psicologia da UNAMA, no período de 2009 a 2014, e da Faculdade Pitágoras de São Luís, no período de 2017 a 2019, sempre com ênfase em ACP. Coordena em São Luís do Maranhão o Instituto Pessoas, IP, em que atua como psicoterapeuta e supervisor em psicologia clínica. Atua também como técnico colaborador, supervisor clínico, no projeto de extensão Plantão Psicológico Centrado na Pessoa, democratizando o acesso público à psicologia. Vinculado ao Departamento de Psicologia da UFMA, amante de futebol, boa companhia, leitura, cerveja, FIFA no PS4, vinho, praia e viagens, não necessariamente nessa ordem. Tem atualmente estudado de forma mais sistemática racismo e sonhos, associando esses temas à CP. Mora em um bairro afastado dos bairros centrais de São Luís, Olho d'Água, junto à praia, usufruindo do privilégio da companhia sempre estimulante de sua companheira de vida, Cláudia Aline, pessoa que torna esse período de pandemia e isolamento físico menos desgastante. Mais importante de tudo aí, como vocês sabem, ele é flamenguista também. Então, Edson, como eu perguntei para todos os convidados antes, faltou dizer alguma coisa? Microfone, Edson. Pelo contrário, eu que peço desculpas. No meio da madrugada, eu recebo uma mensagem do André dizendo, eu quero apresentar o teu, né, o teu Lattes, de uma forma diferente. Eu falei, rapaz, vou brincar com esse negócio aqui. Aí fui colocando coisa aí, de manhã cedo mandei para ele. Gente, boa noite. De madrugada até de manhã, né? Foi escrevendo de madrugada até de manhã, né? Quero agradecer de coração, tá? De coração, Márcia, Ana, André, eu sei Marissa e Natália também trabalhando juntas aí nesse processo, pelo convite. Vou tentar ser o mais breve possível, até porque a Ana também vai falar e vai colaborar com certeza com o olhar dela. Mas eu acho que eu estou sentindo a necessidade de aquecer meu coração, trazendo uma coisa que me fluiu das falas até agora e que foi consonante com uma coisa que me surgiu e eu escrevi no final da tarde antes de atender. E eu quero ler para vocês rapidinho, antes de aí sim falar sobre o tema em si. Eu publiquei no Instagram e no Facebook. Há 80 anos, em palestra ministrada na Universidade de Minnesota, o psicólogo Carl Hanson Rogers, já um tanto cético quanto aos modelos estabelecidos de atendimento psicológico da época, considerados por ele ineficazes por não favorecerem que a pessoa atendida pudesse participar ativamente do seu processo de mudança pessoal, propôs algo diferente. No entanto, ele próprio, segundo seu relato algumas décadas mais tarde, não tinha ideia do quão impactante se revelava essa proposta. A reação da plateia foi apaixonada. Alguns se entusiasmaram com o que ouviram, mas a maioria, ameaçada em seu status profissional, dentro de uma relação vertical de poder baseado no saber sobre o outro, o acusavam de ser otimista demais. E esse estereótipo acompanhou Rogers e seus seguidores no decorrer desses 80 anos. Serem ou sermos otimistas demais. Considerando que naquele momento de verdadeiro incômodo, há 80 anos, seus detratores estivessem certos, o que significa ou não significa, então, sermos otimistas demais? Não significa sermos superficiais. É possível visualizar de modo otimista, pois derivado de uma disponibilidade genuína
a potência do diálogo, tolerância e respeito incondicional, sem abrirmos mão do aprofundamento teórico-metodológico, seguindo o próprio exemplo do velho Rogers. Não significa sermos irrealistas. Podemos construir um otimismo sustentado em relações concretas e efetivas, inclusive de modo crítico e contextualizado, sem estabelecer qualquer modo de dependência e tutela que exclui a capacidade de autonomia e autorregulação do outro, indivíduo ou grupo. Não significa sermos ingênuos, apáticos ou absolutamente bonzinhos. Nosso otimismo se sustenta em relações empáticas, que não significa se confundir com o outro, e na consideração positiva incondicional, que valida absolutamente a diferença e diversidade. Somos otimistas por evidenciarmos a consistência de relações saudáveis e autênticas baseadas na legitimação e coexistência absoluta da pluralidade humana, por mais conflituoso que isso possa ser, sem ingenuidade. Há 80 anos, somos acusados de ser otimistas demais. Não é que acertaram? Basta saber ler, entender e vivenciar. É o tal jeito de ser nosso. Enfim, eu quis ler isso aqui para, enfim, aquecer mais meu coração, para ler um pouco de um pequeno texto, pouca coisa que eu escrevi, mas que eu queria compartilhar com vocês, que para mim é muito importante. Reflexões sobre a inserção da ACP no espaço acadêmico brasileiro, importância e desafio. Esse texto eu vou compartilhar depois, já compartilhei com a Márcia, que depois compartilha com vocês. Tal qual uma árvore, a ACP brasileira possui diferentes aspectos que se relacionam a ela, seja oferecendo condições para sua existência, intrínsecos à sua própria constituição e derivados de sua produtividade. Esse texto pretende explorar um desses aspectos, sua inserção no espaço acadêmico brasileiro. Justificamos a relevância dessa reflexão em Rogers. Em um de seus últimos textos publicados em vida, em 1986, o autor refletiu sobre o que entendia ser o essencial para o desenvolvimento futuro da ACP. Estar presente e consistentemente bem representada no contexto acadêmico. Inicialmente, imobilizado pela chamada de atenção de Rogers, constato que atualmente a abordagem, ainda que sustente alguns projetos de ensino, pesquisa e extensão muito potentes, é uma árvore pouco comum no bosque do meio acadêmico brasileiro. É possível, através de um rápido passeio mental, utilizando como referência o mapa do Brasil e a rede de contatos entre as pessoas identificadas à comunidade brasileira da ACP, verificar que há poucos cursos de pós-graduação estrito sensu, mestrados e doutorados, que contam em seus quadros com profissionais identificados e competentes para trabalhar de modo coerente com a abordagem em suas linhas de pesquisa. Existe, de certo, um número um pouco maior de docentes em cursos de graduação, normalmente de psicologia, nas faculdades, centros universitários e universidades brasileiras. Mas aqui se apresenta um outro aspecto característico dessa situação, até hoje. A ausência de disciplinas e ou estágios especificamente voltados para o desenvolvimento de habilidades e competências teórico-práticas em ACP, dentre os componentes curriculares dos cursos. Nesse caso, falta a oportunidade de um maior aprofundamento teórico, indo além do contato com alguns capítulos de Tornar-se Pessoa e de alguns conceitos, como a tendência atualizante e as atitudes facilitadoras, por exemplo. E também a falta do acesso à experiência vivencial, tão valorizada pela abordagem, de forma que o legado de Rogers, muitas vezes, se resume a, no máximo, algumas poucas aulas em uma disciplina abrangente, envolvendo teorias de base humanista, existencial e ou fenomenológica. Parece, nesse sentido, que as impressões de Rogers, nesse texto que eu citei, cabem em nossa realidade atual.
Fala do Rogers. Sinto que nas universidades estamos subrepresentados, muito mal compreendidos e erroneamente considerados como superficiais. Em virtude desse contexto atual, com poucas exceções, o fortalecimento das raízes e do tronco de nossas árvores tem dependido muito mais de cursos de aprimoramento, extensão, formação, especialização, oferecidos através de importantes iniciativas muito valorosas, mas apartadas dos cursos de graduação em psicologia. Essa constatação estabelece um temerário distanciamento desse contexto em que comumente ocorrem as primeiras semeaduras relacionadas à apresentação das abordagens psicológicas às profissionais ou aos profissionais em formação. Por outro lado, ainda que o processo de aprendizagem valorizada pela ACP seja eminentemente experiencial, separar ou desvalorizar o exercício intelectual crítico e mais aprofundado decorrente da produção de conhecimento proveniente de processos de pesquisa e extensão do meio acadêmico, da experiência integral do sujeito ou dos sujeitos, tem fragilizado nossos frutos, tornando-os exclusivamente vivenciais, como se a riqueza do legado de Rogers pudesse se resumir à experiencialidade avessa a qualquer pensar reflexivo sobre essa experiencialidade. Nesse caso, precisamos nos remeter à própria história da ACP, para relembrar que, a sua maior referência, Carl Rogers, apesar de não considerar essa uma questão central em sua biografia, se destacou por ter sido um dos grandes pesquisadores acadêmicos da psicologia norte-americana no decorrer do século passado. Além disso, explicitou a complementaridade e troca permanente entre as dimensões experiencial e intelectual na constituição da abordagem. Estou tomando aqui a iniciativa de não ficar fazendo menção às referências que eu estou sustentando esse texto. Aí depois o pessoal que for ler vai ver isso. Assim, tais sementes necessitam prover de frutos saudáveis, presentes ou não, dentro do meio acadêmico. É um ciclo de retroalimentação em que novas e saudáveis árvores requerem condições adequadas para se estabelecerem em novas e desafiadoras condições ambientais dos novos tempos. Não temos o direito de estagnar nossas ideias e práticas em uma mera repetição de conceitos e noções formuladas há mais de meio século atrás, em outro terreno e sob outras demandas ambientais, na expectativa que nossas respostas continuem sendo efetivas, como foram em priscas eras. Nesse sentido, entendo ser importante, nesse momento de celebração, resgatar algumas reflexões de Castelo Branco e Cirino sobre a recepção e circulação da ACP no Brasil. Em primeiro lugar, os autores demonstram a presença da abordagem no contexto acadêmico brasileiro desde a chamada fase formulada por Tassinari e Portela, pré-história da ACP no Brasil. Então, sem desconsiderar a possível analogia da presença do legado de Rogers no meio acadêmico brasileiro, desculpe, deixa eu retornar esse trecho. Então, sem desconsiderar a possível analogia da presença do legado de Rogers no meio acadêmico brasileiro como um fruto da árvore da ACP em terras brasílias, arrisco afirmar que o meio acadêmico brasileiro também se articula como uma espécie de solo histórico para o seu estabelecimento por aqui. Destacamos, referente ao período citado, as contribuições de Mariana Alvim, Ruth Schiffer, Henrique Justo, Lúcio Flávio Campos e Oswaldo de Barros Santos, dentre outras e outros. Foi nesse solo, inclusive, que surgiu, arrisco dizer, a flor mais admirada nacional e internacionalmente da ACP brasileira, o plantão psicológico. Foi ainda esse solo acadêmico que possibilitou a ACP brasileira não se caracterizar por ser absolutamente uma mera reprodução asséptica das ideias do seu fundador, como ele próprio tanto execrava identificar entre seus seguidores. Apesar do sério problema relacionado à escassez das traduções e publicações das obras de Rogers no Brasil, é importante ressaltar os trabalhos
de Raquel Rosenberg, John Wood, Mauro Amatuzzi, Virgínia Moreira, Adriana Holanda, Vera Cury, Márcia Tassinari, Sônia Guzmão, Miguel Mafude, Elias Boinaim, Francisco Cavalcante Júnior, Emanuel Meirelles e Paulo Coelho Castelo Branco, dentre outras e outros, como produções que estabelecem a potência e fertilidade da ACP brasileira, para além de uma repetição bitolada da teoria rogeriana, perante as demandas dessa terceira década do século XXI. Assim, além de se lembrarmos os 80 anos da ACP, o convite que o espírito de nossos tempos nos faz é pensar sobre a qualidade do fruto que queremos produzir para os próximos 80 anos. Nesse sentido, Rojas é enfático ao afirmar, naquele texto do final de sua vida, só há uma maneira na qual a abordagem centrada na pessoa pode evitar se tornar limitada, dogmática e restritiva. É através de estudos, simultaneamente, sagazes e sonhadores, que abram novas perspectivas, tragam novas compreensões, se desafiem novas hipóteses, enriqueça nossa teoria, expanda nosso conhecimento e nos comprometa mais profundamente na compreensão dos fenômenos da transformação humana. Sem desmerecer outros frutos e outros solos de germinação para além do espaço acadêmico, que, reitero, são fundamentais, precisamos ser um bosque formado por esperanças realistas, encarnadas em biomas mais amplos e holisticamente vinculados. Sabedores de nossa incompletude como árvores individualizadas e isoladas, ressaltamos a necessidade em nos abrir ao diálogo sensível e à tolerância inclusiva que sempre caracterizou o espírito de Rojas, uma vez que nossas diferenças provavelmente será o que tornará nosso legado genético mais forte, adequado e vivo diante dos desafios humanos que virão. Enfim, gente, o que eu queria compartilhar foi um pouquinho disso aqui. Não sei se faz algum sentido para vocês. Vamos ouvir também a Ana Rafaela. Enfim, é isso. Eu tenho uma sugestão, já que o tema é que pega vocês dois, das perguntas virem depois que a Ana Rafaela se apresentar. Pode ser, André? Pode ser.